Isso eu não tenho dúvida. Mas, enfim, há muitas pessoas que, nos vendo, devem ter gostado e sentir que precisam fazer o quê? Usar esse bichinho aqui de maneira mais cuidadosa. É verdade, é verdade. Orelha, aqui dentro aqui entra a música. Eu não tinha ideia em julho de que seria uma das últimas longas conversas que teria tido com o Zusa. Teria tentado ficar mais tempo conversando com ele se soubesse disso. Mas é importante a gente hoje pensar. Eu convidei duas pessoas que são muito ligadas ao Zusa, o Bartolomeu Gelpi, filho do Zusa, que vai contar coisas para a gente das internas da vida do Zusa, e o Júlio Maria, um parceiro meu, colega meu no Estado de São Paulo, no Caderno 2, e que também conviveu muito com o Zusa nesses últimos 10, 15 anos, ou até 20 anos, né, Júlio? Mas, Por aí. exatamente. Um pouquinho antes de vocês falarem, eu queria dar o meu depoimento para dizer que o Zusa dedicou sua vida a abrir os nossos ouvidos para uma escuta mais atenta da música. Sabe? Ele chamava sempre a atenção para a gente não se limitar aos intérpretes ou ao compositor, no caso da música popular, mas também ao arranjador, por exemplo. O arranjador, e a gente terminou a nossa conversa de julho falando da figura injustiçada do arranjador, né? Afinal, o arranjador é quem dá a forma pela qual a música fica conhecida e faz ou não sucesso, né? O antropólogo Levi Strauss, no seu delicioso livrinho, que tem em português Companhia das Letras, intitulado Olhar, Escutar, Ler, diz a certa altura que a separação entre ouvinte e compositor não era tão estanque, ele está falando do século XVIII francês, quanto se tornou atualmente. Outra lição do Zusa fundamental: a letra é o que primeiro atrai o grande público nas músicas populares. E, de fato, a letra é muito importante. Mas ele sempre chamou atenção para as qualidades da música. E num momento em que a crítica de música popular no Brasil se fazia basicamente em cima das letras. Pouquíssimo se falava da música. Hoje em dia, essa situação mudou, claro. E graças ao trabalho de quem? Do Zusa. Um trabalho sistemático. Eu escrevi no Estadão, ainda impactado pela notícia da morte dele, que ele foi o profissional de música mais importante no Brasil no último meio século. E foi mesmo. Foi o maior, o mais importante profissional, não músico, ou seja, ele era músico, mas ele não atuava profissionalmente tocando. E, nesse sentido, foi quem melhor conseguiu sintetizar através dos seus livros, né? E a gente ainda está esperando o do João Gilberto, que vai chegar daqui a pouco, não só através dos livros, mas pela curadoria, né? Talvez ele tenha sido o maior curador de música que a gente tenha tido no Brasil, né? Ele modelou os festivais de jazz, né? A brasileira. Ele modelou os grandes eventos de música popular brasileira. Ou seja, ele propiciou o florescimento da música instrumental nesse último século, da afirmação da música instrumental brasileira. Ao mesmo tempo, ele trouxe para cá sempre os melhores, no seu momento mais culminante do jazz, para tocar aqui, para mostrar para a moçada daqui música da mais alta qualidade de invenção. Isso foi o trabalho sistemático dele. Eu acho que o Zusa, se não leu, devia ter lido e personificou isso na sua vida. Uma frase do George Steiner, foi um grande crítico intelectual, que escreveu na Economist, no New York Review of Books, na New Yorker, enfim, e era respeitadíssimo nos meios acadêmicos também. Ele escreveu o seguinte: ele estava com 90 anos quando ele escreveu isso, hein? Ele dizia que ouvia música todo dia, embora estivesse começando a ficar surdo. E ele dizia o seguinte, aspas, a música consegue tirar-me de mim mesmo.
Ou, mais exatamente, a expressão é dele: a música me oferece uma companhia melhor que a minha própria, ou seja, o retirava de sua solidão. Não há um só ser humano no planeta, diz o Steiner, que não tenha uma ou outra relação com a música. A música, na forma de canto ou de execução instrumental, parece ser verdadeiramente universal. É a linguagem fundamental para comunicar sentimentos e significados. A maior parte da humanidade não lê livros, mas canta e dança. Escutar, alerta o Steiner. E é isso que o Zusa diz nesse pequeno vídeo aí de 30 segundos. Escutar é completamente diferente de ouvir. Escutar é praticar uma escuta ativa, ou seja, concentrada apenas no ato de compartilhar a música com quem a produz, seja ao vivo ou em concerto, ou em show. Ouvir é fazer da música mero papel de parede sonoro, enquanto nos dedicamos a outras atividades. A frase é do Steiner. Essa denúncia da banalidade da escuta musical hoje em dia é uma coisa que o Zusa sempre fez. Mas não do modo como eu faço o meu brucutu, às vezes elefante em loja de louça. Ele era muito elegante, não só no trato e na amizade com as pessoas, mas no vestir e no modo de escrever, né? Uma elegância na escrita. Ele não polemizava, ele apenas ressaltava a importância dessa escuta atenta. E, antes de convocar os nossos dois parceiros de hoje, eu queria explicar por que o título desta série é Utopias e Distopias, a música como guia. Por que a música como guia? E eu vou começar com uma pergunta atrevida. E se a música for o verdadeiro lugar da utopia? E se a música for a utopia suprema? Apesar dos aparatos técnicos, materiais e sociais que ela precisa para existir, ela entreabre o mundo real para um mundo ideal e invisível. O Laurent Bailly, que é diretor da Cité de la Musique francesa, é muito feliz nessas colocações e ele conclui desta maneira: como a utopia, a música, se é interpretada, não interpreta nada. Como a utopia, ela esboça uma temporalidade que combina a potência do instante com a plenitude da eternidade. É essa sensação que a gente tinha ao ouvir a música que o Zusa me propiciou e propiciou a todo brasileiro nos últimos 50 anos. Eu devo a minha formação musical indiretamente ao Zusa e diretamente na amizade com ele e nas muitas vezes em que a gente conversou sobre música. Utopia é um não lugar. Desde o Thomas More, lá atrás, séculos atrás. A música é um não lugar. Ela é tocada em espaços reais. Mas o que é localizado não é a obra musical, apenas uma de suas interpretações. Enquanto obra, uma sonata, por exemplo, vamos ficar na música de concerto, ela não está nem na partitura, nem nas notas, nem na sala onde é tocada. Ela vive completamente no tempo da sua execução e da audição. Ela não está em parte alguma. Nesse sentido, a música é exatamente como a utopia. Não está em lugar nenhum, mas comunga conosco nossos melhores sonhos e pesadelos também. Um outro intelectual, o economista Jacques Attali, escreveu um livrinho chamado Bruit, em 77, Ruídos, em que ele diz que a música é uma consciência antecipadora, ou seja, ela antecipa o que vai acontecer na economia política e na sociedade nos séculos, no futuro. A música, diz o Attali, evolui paralelamente à sociedade dos homens, estruturada como ela e cambiante como ela. Antes dela, a música evolui antes da sociedade. Ele fez este antes dela o mote do seu livro, que pode citar reflexões úteis quando a gente pensa o futuro, não só da música, mas das artes e da cultura, a partir da nossa realidade de hoje, do aqui e agora. Bom, eu já dei uma de deputado baiano perfeito, né? Com todo esse discurso, mas é que eu queria localizar porque a gente vai ouvir músicos, né? E eu vou conversar com o Gil Jardim, a gente vai conversar, o maestro Gil Jardim, com o Fernando Nunes, que é um baixista,
com o Davi Moraes, filho do Moraes Moreira, e também com gente que pensa muito seriamente a nossa realidade, como o economista Janete, o Eduardo Janete, que vai lançar um livro agora, no começo de novembro, chamado Ética, e a gente vai conversar com ele sobre felicidade ética. Né? Ele que é um adorador de música, adora música. Né? Vamos falar também sobre os Beatles, que fizeram a maior revolução musical do planeta, e mostrar que os Beatles foram muito mais do que a gente imagina. Né? Tudo isso quer refletir, porque essa série toda é um tributo ao Zusa, ao Homem de Melo, quer retribuir exatamente essa concepção inclusiva que o Zusa tinha. Né? E eu quero, agora, convocar meus parceiros para se juntar a essa roda. Falei demais, né? Falei, sei lá, 15 minutos, que absurdo, mas tudo bem. Era para localizar essa conversa. Vamos começar com o Bartô. O Bartolomeu Gelpi Bartô é filho do Zusa e, enfim, conviveu nas internas com o Zusa e a Ercília, que, aliás, está aqui ao lado, ela não está aparecendo, mas está aqui como fadinha nossa, como naquela live de julho ela também estava. Queria que o Bartô contasse algumas coisas, enfim, do que eu falei, não do que eu falei, mas de como eu apresentei o Zusa e, enfim, enriquecer isso, né? Boa noite, João, Júlia, todos que estão acompanhando a gente. Está baixo, Bartô. Está baixo? Vou tentar aproximar um pouquinho. Isso. Melhor agora? Aumenta o volume. Tá. Tá dando para ouvir, não? Tá. Bom, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui, João, Júlio, todas as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube. Agradeço em nome da minha família, né, essa homenagem, essa lembrança, né, e uma homenagem que faz todo sentido, porque quando o João fala disso, de alguém que sempre atuou e metodicamente produzia em prol dessa escuta atenta, dessa escuta ativa, né, me faz lembrar, na verdade, assim, se eu estou aqui um pouco para trazer informações das coxias, eu lembro muito de uma prática que a gente tinha, que naturalmente foi o Zusa que instituiu isso. Não instituiu, porque sempre teve, assim, eu não lembro de um começo, né? Mas na nossa casa de campo, lá em Dayatuba, quando a gente fazia escutas, né, à noite, hoje vamos ouvir uma determinada ópera. E a gente ia para o estúdio dele, sentava, ele fazia uma breve preleção e a gente ouvia a ópera. E é justamente o contrário dessa ideia, né, de uma música na casa de campo, que é esse pano de fundo que vai ficar... Não. A gente vai ouvir agora isso. Vamos agora ouvir, sei lá eu, Amoroso, do João Gilberto. Fazia uma breve preleção, todo mundo sentava, ouvia o Amoroso. Então, isso vem também como uma memória muito afetiva, naturalmente, né? E, enfim, acho que na minha família mesmo, né, quando eu sou filho do Zusa, quer dizer, eu não sou filho biológico do Zusa, né? Meu pai já morreu já faz alguns anos. Mas eu sou... O Zusa, a gente brincava que ele era o meu padrasto, porque, enfim, há 35 anos que ele e minha mãe estão juntos, eu tinha 8, 9 anos de idade quando ele entrou na minha vida, né? E já era muito ligado em música, na verdade, assim, na relação dele com a minha mãe, ela já tinha esse grande amor pela música, enfim, aí foi um casamento perfeito nesse sentido, né, de alguém ter uma relação de amor, efetivamente, com a música, não é só interesse, uma coisa acessória, né? E alguém que fazia da música o seu caminho de vida, né? Era um paladino de saber lidar com a música e da boa música, vamos dizer assim. Verdade. Duas coisas que você falou e que me chamaram a atenção. Primeiro, juntava todo mundo na casa de campo para ouvir uma ópera, explicava e todo mundo ouvia a ópera. O Zusa talvez seja a pessoa mais inclusiva que eu conheci em termos de música, porque ele ia aos concertos, era assinante dos concertos da Sociedade de Cultura Artística, ele e a Ercília sempre encontravam os dois lá, sempre conversavam sobre,
assim como nos festivais de jazz que ele fazia. E também essa coisa de você não ouvir a música de carona, né? É muito ruim que o ouvido não tenha pálpebra para a gente fechar e não ouvir o que a gente não quer ouvir, tá certo? Né? Se tivesse, seria uma maravilha, né? Se eu tivesse um dom de, né? Pô, o que a gente muda no ser humano? Pô, botar uma janelinha aqui, uma portinha para fechar quando vem lixo e você não quer ouvir, mas você ouve do mesmo jeito. Então, na hora em que você pode escolher o que ouvir, né? Ouvir a sério. Não ouvir a sério não é de uma maneira chata, não é. É ouvir com atenção, né? Se você vai ler, você lê com atenção. Tudo que você faz com atenção. Por que a música tem que ser papel de parede sonoro, como o Satie já falou lá atrás? O Henrique Satie no começo do século XX, né? Por quê? Né? Cada vez mais ela é papel de parede sonoro. Isso é um absurdo. Segundo lugar, uma coisa que eu esqueci de falar na minha primeira fala e vou completar agora. O Wynton Marsalis, né? Ele tem um blog, né? Onde ele faz as suas postagens lá. Mas tem ano, por exemplo, que ele faz 3 postagens. Né? Nós estamos em outubro, ele fez 9 postagens esse ano. A última é um texto emocionadíssimo sobre o Zusa, em que ele diz simplesmente o seguinte: a gente perdeu um gigante do mesmo tamanho do Stanley Crouch, que foi um dos maiores críticos americanos, né? Um dos maiores intelectuais americanos ligados à música, ao jazz, um militante pela causa negra, né? Afro-americana. Ele colocou no mesmo nível o Zusa, né? Ou seja, a gente não sabe dar muito valor às pessoas que a gente tem, né? Por isso que eu sempre fiz questão de ser muito carinhoso com ele, ter consciência, sabe, do valor do Zusa. Né? Bom, realmente eu estou deputado baiano hoje. Ô Júlio, você está confiando agora? Diga lá. Então, João, Bartô, Ercília, e todo mundo que está com a gente, Arthur, que está aqui cuidando da técnica, né, dos bastidores. Eu penso nos Zusa todos os dias, cara. Todos os dias, desde que aconteceu, né, desde aquele domingo que a gente amanheceu com a mensagem da morte, como uma... Mas não com tristeza. É uma coisa engraçada que eu queria dizer. No ofício, todo dia eu tenho que escrever uma matéria, praticamente, né? E como que eu tenho feito a voz do Zusa se manter, sabe? Como que a gente pode a maior homenagem? É claro que é ótimo estar aqui falando sobre ele e dividindo com todo mundo que está sentindo essa falta, né? Agora, você sabe, João, a grande homenagem que a gente faz é o dia a dia, quando a gente ouve aquele cara falando com a gente. É impressionante, cara. Na escolha de matérias, na escolha de personagens, na abordagem das matérias, né? E olha que eu estou há 25 anos no Estadão, trabalhei com inúmeros jornalistas, né, editores, gente muito boa, mas ninguém tem essa voz tão presente quanto o Zusa, sabe? Essa semana, eu vou dar um exemplo, eu fiz uma matéria sobre o Joab Reis, trombonista jovem de 29 Aliás, anos. Maravilhoso, cara. Hein? Maravilhoso, saiu da periferia do Espírito Santo, né? Lutando, está lançando o primeiro disco incrível agora. Nessa noite, lançando o disco no Bourbon Street daqui a pouco, e eu tive assim, eu vislumbrei o Joab como o Zusa vislumbraria, né? Eu conheci um pouco do que ele gostava, conhecia bastante, porque a gente trocava muita ideia, ele era um leitor, aliás, um ato de generosidade absurdo, né, Bartô? O Zusa lia as matérias e escrevia para a redação, para o jornalista que fez a matéria, com cópia para o editor. E pontuando por que ele achava que aquela matéria foi sensacional, por que ele achava que era importante fazer aquele tipo de matéria. Eu estou falando de matéria que o Zusa não era citado, né? Eu estou dizendo
algo que ele fazia que o menino novo da redação, não é comigo, estou falando do Guilherme Sobota, tem pouco menos de 30 anos, o Sobota recebeu o e-mail do Zusa e não entendeu muito bem por que aquilo está acontecendo. Eu falei, ele é assim. Ele é assim. Ele escreveu para você, o nosso editor, porque ele quer valorizar você. E, cara, aquele e-mail que a gente recebia do Zusa, ele era um brilho na alma. Né? Você fala, o Zusa está falando isso de mim, eu não acredito. E eu lembro disso acontecer no começo da minha profissão, depois com amigos. Então, eu sinto, e é a melhor forma, cara. Eu acho que é com alegria que eu falo isso, sabe? Porque a gente pode homenagear o Zusa, e isso vai acontecer. Prêmios virão, festivais virão com o nome do Zusa, documentários virão. Agora, a grande homenagem é o dia a dia. Essa pessoa está com a gente porque ele fez um caminho, né? Que jamais será trilhado de novo, porque ele estava em 57 em Nova York. Ele saía do apartamento dele e assistia o Thelonious Monk. Isso é a maior... Eu dizia para ele, essa é a minha maior inveja de você, cara, não ter visto o Monk tão vivo, e você viu. Então, não se constrói isso de novo com livros. Né? Isso foi vivência, foi vivido. O Zusa foi a única pessoa dentre nós críticos, que viveu para contar. Né? Como dizia Gabriel Garcia Marques, ele viveu para contar. Então, eu quero dizer que eu sou um jornalista norteado pela voz, absolutamente longe de querer ser algo parecido ou escrever parecido, pela voz do Zusa, dentro de uma correção também, algumas características dele que, além dessa generosidade, mas de nunca, jamais, o Zusa usou um tom professoral, mesmo quando dava aulas para a gente. Nunca. Eu inventava, e faço aqui uma confissão, inventava pauta para falar com o Zusa. Vai ter na Casa do Saber, um dia vai se falar sobre Ella Fitzgerald. Cantava, o editor aprovava, porque era um grande nome, mas era um evento desse tamanho. Eu ligava para o Zusa e ficava horas falando sobre Ella Fitzgerald. Usava isso na matéria, mas o resto ficava em mim, né? Esperto, né? Esperteza de ficar ali recebendo aquilo e sabendo o tanto que aquela pessoa abençoada sabia. Então, eu queria dizer e começar dizendo isso, né? Eu acho que o ser humano com quem a gente pôde conviver é o que eu mais admiro. Eu amo o que o Wynton Marsalis escreveu. Reconheço cada importância do Zusa nessa ponte de fazer os americanos ouvirem a nossa bossa nova de outro jeito, que ele fez isso, e fazer com que nós ouvíssemos o jazz, né? De um outro jeito. Porque ele fez isso, né? Quando ele falou em inúmeros cursos sobre Duke Ellington, né? O grande... Por que o Duke Ellington? Eu entendi com ele por que Duke Ellington. Porque não existe igual. Não existe um brasileiro, com todo respeito a nós e ao Tom Jobim, mas ninguém foi arranjador, intérprete e compositor com o mesmo grau, com a mesma profundidade e talento nas três funções, como foi Duke Ellington. Eu aprendi isso com o Zusa. Por que a Ella Fitzgerald é incrível? Por inúmeras razões que o Zusa ensinou. E por que Elis Regina foi quem foi? Porque o Zusa me chamou um dia na casa, aí onde está esse gramofoninho, Bartô, me sentou e falou, vou te mostrar uma coisa. E me mostrou uma fita com uma entrevista dele com a Elis, para o programa na Jovem Pan, cheio de coisas que eu nunca tinha escutado, cara. Ele fez isso comigo porque eu estava fazendo a biografia da Elis. Ele, em vez de guardar aquilo para lançar um dia, ele me deu isso de presente, né? E está tudo na biografia, obviamente. Então, eu só... depois desse essa empolgante abertura, quase como um desabafo, porque tudo que eu estou falando aqui eu tenho pensado, repensado durante todos esses tempos, em como fazer algo para que não seja só tristeza, né? Para que essa perda seja autoconhecimento, correção, ética, amor ao próximo,
né? O jeito que o Zusa amava o próximo. Ele tratava um garçom exatamente como tratava o Wynton Marsalis, entende? Eu sei porque eu fui aí almoçar nesse restaurantezinho ao lado da casa do Bartô com o Zusa, a última vez que a gente se viu. Falamos muito de João Gilberto, e eu vi, e para mim o teste do garçom é ótimo, né? Você vê quem é a pessoa, leva ela no restaurante, vê como ela trata o garçom. E o Zusa era incrível com todo mundo. Então eu quero, enfim, obrigado pelo convite, viu? Porque eu queria muito falar isso para alguém, e que bom que eu estou podendo falar para vocês e para quem está acompanhando a gente. É verdade. Eu acho que teve o Zusa uniu duas pontas, na verdade, né? E eu queria até que vocês comentassem um pouco isso. De um lado, o curador de festivais, de eventos, né? De outro, o crítico mesmo, o cara que pescava novos talentos, né? E ele descobriu vários talentos, né? E, por último, um cara que fez pesquisa de primeira mão, né? Como o Tinhorão fez, né? O Tinhorão é um cara muito atacado, mas que tem um valor inestimável, inestimável. Porque o Tinhorão faz o que muito pouca gente faz aqui no Brasil. Aqui tem muito achismo e pouca pesquisa. Ele faz pesquisa, ele faz direto. Ele foi para Portugal lá pesquisar coisa, sabe, da música colonial brasileira, ou seja, a música popular. Pô, cara, o valor do Tinhorão é incomensurável, incomensurável, assim como o do Zusa, porque ele também tem esse lado dos livros. Aquele livro da canção brasileira é uma mina, né? Não há uma semana que eu não passe e dou uma olhada naquilo, porque sempre tem alguma coisa que você quer ver, né? E tem lá a explicação. Eu não conhecia o Jairo Severiano, mas ele, o Zusa, para mim é a luz nesse sentido, ou seja, de fato ele está presente no dia a dia, né? Bartô, eu sinto que você está com vontade de falar. Diga. Na verdade, quando vocês estavam falando assim, voltando um pouco, né, a inveja que ele viu o Monk, né, a inveja que ele, quando ele começava a falar, enfim, podia gerar irritação, assim, quem estava do lado dessa inveja. Mas uma coisa não, mas era uma inveja carinhosa, assim, putz. Agora, esse período de Nova York dele também tem um aspecto que até é citado, mas eu acho que eu não sei o quão é entendido, e que nas falas deles era muito reincidente, que é o fato dele ter feito a School of Jazz em Tanglewood, que foi uma experiência muito curta de existência da própria escola. Só que lá ele conviveu com pessoas, lá ele teve o encontro com o mestre dele, Ray Brown, e conheceu uma série de... O Bob Dorough, que morreu também faz 2 anos atrás, era um amigo de quarto dele, quer dizer, o Jim Hall ele conheceu lá, o Dizzy Gillespie, o professor de trompete, quer dizer, ele circulou não só como aquele que vai ver o concerto e consegue depois, vamos dizer, trocar algumas palavras, que é sempre elucidativo, não tenha dúvida, mas está num dia a dia intenso de pessoas que estão acordando. Agora vamos juntos aqui, vamos aula de arranjo, vamos ver esse arranjo que o cara fez, vamos agora ouvir música, apresenta o que você compôs, vem aqui tocar, e formava-se os trios. Então, essa experiência em Tanglewood, do período que ele viveu em Nova York, ele sempre aparecia muito nas falas dele, sabe? Claro, ele teve uma formação em música como uma educação formal na Juilliard, né? Mas esse tempero aí, né, que é uma outra formação, mas esse tempero da Tanglewood, da School of Jazz. Mas essa escola funcionava o ano inteiro ou era só no verão lá, junto com o festival? Não, era um período... Berkshire Music Center. Eu não sei exatamente a duração, mas não era o ano inteiro, não. Não, eu acho que funcionava junto com o Berkshire, no Berkshire Music Center, que tinha a parte clássica e tinha a parte de jazz também, né? Foi aí que o Eleazar de Carvalho frequentou, né? E foi assistente do Kusevitsky, que foi quem inventou isso aí, né? Gostou da ideia e trouxe para Campos do Jordão, né? O modelo de Campos do Jordão é espelhado em Tanglewood, né? Nesse festival. Só que o Eleazar era muito quadrado, então ele não admitia outras formas de música que não fosse a música de concerto, né? O que é um erro, né? Mas quando você fala dessa também, o Zusa era muito inclusivo, né?
não só para escrever ou para ouvir, mas assim, voltando até aquele início, talvez a música seja a maior utopia, seja a utopia efetivamente. De fato, ele não tinha essas divisórias, assim. Então, assim, eu lembro dele tão empolgado com, sei lá, um sexteto de Brahms que ele podia ouvir, quanto com o show da Cátia de França, quanto com, entendeu, com ouvir alguma peça do Jobim, entendeu? De fato, era um viés para ele entrar em contato com algo mais, tanto faz, assim, sabe? Qual era essa origem, passando pelo crivo da qualidade, entendeu? Essa expressão de qualidade de invenção é uma coisa que o Augusto de Campos cunhou, né? E que é muito interessante, quer dizer, a música vale desde que tenha qualidade de invenção, né? Não importa a que cerquinha, em que escaninho você coloque. Se tiver qualidade de invenção, ela vem à tona, explode, ela se diferencia. Ela tem quando tem uma alma própria, cara, não tem nada que deixe ela submersa, né? A diferença entre a música alimentar, a música claramente comercial, feita para durar 15 minutos e tem que fazer, a cada 15 minutos tem que fazer uma nova que é exatamente igual à anterior, né? Só muda, em vez de sofrência, bota sofrimento, ou volta a ser sofrência, volta a ser... Quer dizer, é sempre a mesma coisa, ser mais do mesmo, né? Esse mais do mesmo me incomoda muito, mas não me incomoda a mim hoje. Me incomoda há muito tempo essa indústria cultural toda e tal. Então, um cara como o Zusa e nós, eu digo, numa proporção pequenininha, eu e o Júlio, como jornalistas críticos, porque a gente é só jornalistas críticos, né? Nós só somos isso. O Zusa era muito mais que isso. A gente tenta exatamente separar o joio do trigo, né? E ver onde tem qualidade de invenção, onde quer que esteja. É o Joab, sabe? É aquele Ayrton Montarroios. Ah, mas ele ganhou o The Voice Brasil, não interessa, o cara é bom, o cara é maravilhoso, tem uma voz incrível. E daí que ele ganhou o The Voice Brasil? Quer dizer, sabe, antigamente, eu estou falando de tempos em que vocês talvez não tivessem nascido ainda, ou não tivessem consciência das coisas, não tivessem idade suficiente, a coisa era muito xiita, sabe? Não, esse cara, não imagina, é da Globo, esquece, é lixo. Não é assim, não, as coisas não são assim. Uma das lições do Zusa foi essa, né? Você tem que saber olhar e ter ouvido aquela coisa que ele fez no final do vídeo. Você tem que ter ouvido usar isso aqui, cara. Se é bom, se soa bem, não precisa estar escrita, né? Música não precisa estar escrita. Soa bem, eu quero ver o que é. E aí eu vou tentar descobrir por que ela soa bem, né? E tentar explicar isso. Quer dizer, a música precisa desses explicadores, né? Mas são explicadores, ou como o Karnal gosta de falar, são ressignificadores, né? Quer dizer, é exatamente você tentar achar, separar o joio do trigo, pegar o trigo e mostrar por que aquilo não é joio, né? Por que vale a pena ouvir, né? E tentar chamar a atenção das pessoas, né? Mas é um trabalho meio ingrato, é meio sísifo, porque você faz isso e você demora para... Né? Isso era porque tem esse lado também. Então, quer dizer, ele de fato era essa pessoa doce, generosa, com aquele sorrisão, aquela gargalhada para todo lado. Agora, tinha o outro lado da moeda, quer dizer, o que tirava a paciência dele era justamente quando você tinha uma afirmação de tudo que é o que a gente não está falando. Então, por exemplo, é quando ele era procurado para falar seriamente, Zusa, fale aí sobre o Despacito. Eu estou falando desse porque é o último que eu lembro. Sim. Mas ele estava um mau humor nele. Ele falou, escuta, isso aqui não merece atenção, cara. Olha, ouve um pouco. Não, eu não vou perder meu tempo falando disso. Ah, mas você não acha que é bom? Não, não é. Isso é uma porcaria, sabe? Claro. Mas ele não escrevia, né? Ele simplesmente não fazia. Ele simplesmente não fazia. Né? Não fazia. Agora não a existência disso, mas justamente quando isso começa a ocupar um lugar que para a gente gera confusão. Né? Quer dizer, isso aqui é entretenimento, ponto, não é? E aí é que está o entretenimento, como você falou. O Montarroios ganhou o The Voice Brasil,
Mas, tudo bem, se o cara é bom, que ótimo que ele ganhou o The Voice Brasil, a gente pode ouvir o Monta-Arroios, e mais gente vai poder ouvir. Maravilhoso, né? Claro, Mas, claro. enfim, nesse sentido, quando esse espaço é ocupado realmente pelo que não interessa, né? Então, isso incomodava ele. Ô, Júlio, conta para a gente um pouco das dicas que o Zusa te deu para fazer esse garimpo. Você gosta de garimpar, eu sei. Todo momento, João, eu aprendia, né? Então, por exemplo, agora, o Zusa acabou de fazer, né? Ele tinha acabado de fazer a biografia do João Gilberto, que está para ser lançada, e que a gente vai comemorar muito essa biografia e estou muito ansioso para ler essa biografia. O Zusa estava extremamente feliz com ela e não deve ser para menos, porque você imagina, ele reabriu um livro que já havia sido lançado como um livro menor. Agora ele foi na editora 34, né? E lá eles ampliaram, o Zusa ampliou, fez mais cerca de 40 entrevistas, pesquisou mais sobre o João e fez um livro bem maior do que era, com lançamento aí para esses dias. A gente está muito ansioso para saber. Mas quando ele estava fazendo, é óbvio que... Primeiro que eu vou contar uma coisa aqui, uma inconfidência dos bastidores jornalísticos. Quando ele soube que o Globo ia dar a matéria, nossos parceiros do Globo, todos somos amigos, mas eles iam dar a matéria antes do Estadão. Aí você vê a lealdade das pessoas, né? Ele ligou para mim e falou: Júlio, eu sei que está super em cima da hora, era uma sexta-feira, mas não queria que vocês ficassem para trás. Então, eu queria muito que você, pelo menos, saísse junto. Falei: nossa, Zusa, óbvio, eu trabalhei no final de semana com isso, para que a gente conseguisse sair, e avisado pelo próprio Zusa, saísse junto com a matéria sobre a biografia do João Gilberto, ainda sem a biografia. E agora a gente vai fazer de novo, todo mundo quer fazer, obviamente, vai fazer essa matéria. Mas, quando ele estava fazendo, João e Bartô, eu estava ali, liguei para o Zusa e falei sobre biografia com ele, porque quando a gente escreve um livro, são muitas questões, né, éticas e questões filosóficas quando se faz uma biografia. Eu me lembro muito bem de coisas que ele me ensinava nessas conversas, né? E eu lembro dessa última matéria, eu falei: Zusa, o que te faz investir numa história e não em outra? Né? Ele falou: olha, na minha biografia, eu perguntei isso porque ele disse: eu não vou ficar investindo em fofocas sobre João Gilberto, o gato que pulou da janela, todo mundo já está cansado de ouvir e tal. Não se sabe. Alguém entrevistou o gato para saber por que ele pulou da janela? E foi porque a história é essa, né? Que o gato se encheu de tanto ouvir o João tocar a mesma música no violão e pulou da janela. E assim, um boato, que provavelmente é um boato, né? Que se tornou realidade. As pessoas repetem essa história como se fosse real. E eles, muito serenamente, dizem o seguinte: olha, a gente tem que apostar na história real. A gente tem que tomar cuidado com o peso que a gente dá para as histórias secundárias. Não perder de vista o que é realmente o que importa numa biografia. Eu estava fazendo a do Ney Mato Grosso, exatamente ouvindo o Zusa e transpondo tudo que ele falava, né, para eu, enfim, ter um norte numa história também onde vida pessoal e loucura se confunde com música, né? Mas aquilo, até ontem, que foi quando eu coloquei o ponto final na minha biografia, me norteava, né, de uma forma que, não, é por ali, isso aqui não é grande. Ontem eu coloquei uma história, reabri o livro e coloquei uma história que talvez em outro momento eu teria colocado enorme. Mas lembrei do Zusa falando: cara, você tem que investir naquilo que vale a pena. Será que essa história merece ter esse tamanho? Então, ela foi absolutamente reduzida, porque não merecia ter esse tamanho. Que história é essa? Fiquei curioso agora. É uma personagem que entra no livro como a pessoa que apresenta o Ney para o Cazuza. Tá? A Yara Neiva. Eu conversei com a Yara, falei com ela, e a Yara realmente
teve ali uma importância, mas como esse elo. Só que a gente se tenta pela riqueza, todas as pessoas têm uma riqueza que você fica tentado a seguir essa riqueza. E quando você faz isso, pode ser uma armadilha e você se distanciar do que realmente importa, que é a história do nosso personagem maior. No meu caso, é o Ney Matogrosso. Então, são formas que eu lembro o jeito, né, que o Zusa tinha de lidar com a informação, a correção, sabe, João? Aquela obsessão pelo ano certo, pelo lugar certo onde a coisa aconteceu, pelo nome certo dos músicos, o quinteto formado por tal, tal, tal e tal. Eu sei que existem biógrafos que abrem mão disso porque entendem que isso trava o texto. Eu posso até citar como o Rui Castro como uma antítese nesse sentido. O Rui é um grande biógrafo, mas ele quer a liberdade, ele quer mas ele dá tudo por uma boa história, né? E ele escreve muito bem, né? Ele é maravilhoso escrevendo. Exatamente. Aí eu vejo uma Foi meu parceiro na Folha, mas é tudo por uma boa história, né? Eu vejo essa grande diferença. Ele perde o amigo também por uma boa história. Pode ser. Acontece. Mas é um cara maravilhoso, adoro ele. Não, eu quero dizer que são dois grandes biógrafos que se diferenciam nesse momento, né? Sim. Em que um quer a exatidão, o fato, e aí você pode pegar o livro do Zusa, qualquer um deles, e checar como verdade absoluta da Canção do Tempo, dos festivais, e tudo que ele escreve, porque ali ele batalhou, e se saiu errado, que pode ter saído, ele corrigiu na edição seguinte. Eu me lembro do Zusa super atormentado, porque ele pegou 3 ou 4 erros depois que saiu Música com Z, um dos livros dele, e ali ele estava, não, eu preciso corrigir, e já ia corrigir para a próxima edição. Então, esse trabalho de lapidação do próprio erro, né? Não abandonar o livro quando ele é lançado, você pode melhorá-lo, né? Voltar a ele. É muita coisa. Só estou pegando aqui o ponto do biógrafo, porque foi onde eu recentemente acabei de aprender algumas coisas com ele também. Uma coisa que eu queria saber de você, Bartô, linkando com essa coisa das biografias, do biógrafo, o Rui tem gente que trabalha para ele e que faz a pesquisa de campo, né? Esses biógrafos que escrevem, têm uma produção mais, digamos, mais metódica, né? O próprio Fernando Moraes, né? O Fernando B., que fez grandes biografias, o Chateau, Garrincha e tal, ele contrata alguns caras que pesquisam as coisas para ele e dão um mastigado para ele, né? O Zusa fazia sozinho essa pesquisa, não? Ele já contou em alguns episódios com alguma pessoa contratada, olha, eu preciso que você vá no arquivo do Estadão, me procura tudo que tem desse assunto daqui e traz. Mas eu lembro disso como uma coisa mais localizada. De fato, assim, entendeu? Pegar no formão assim era mais com ele mesmo, né? Até porque tem até hoje um acervo, né? Claro, ele recorre a outros acervos, recorre a entrevistas que ele tem. Para o livro do João Gilberto, ele foi entrevistar outras pessoas, fez uma viagem para, não vou lembrar o nome da cidade, mas uma pessoa que morou na infância, era vizinha do João Gilberto, e conseguiu o relato dessa pessoa. Mas ele tem ainda um acervo de recorte de jornal, de matéria, do show que saía, e 1978 teve não sei o que, tem lá, recortado com a data, e aí citava, por exemplo, um contrabaixista, pronto, era isso que eu precisava. Então tem um pouco esse acervo próprio, né? Sim. Bom, mas o acervo dele é maravilhoso. Aliás, o acervo dele vai para o IMS, né? Para o Instituto Moreira Salles. O IMS fez a digitalização de uma parte grande do acervo dele, né? Só que o acervo dele tem partes de diferentes perfis. Tem essa parte dos recortes de jornal, tem a parte do vinil, tem a parte das gravações, entrevistas que ele fez, entendeu? Tem material ali que, enfim, eu não sei dizer com precisão, mas, assim, pelas conversas que eu me lembro de ter com ele, tem material inédito ali, em termos de entrevistas, por exemplo, né? Como, sei lá, isso... Ele falou tem até coisas de áudio dos tempos da TV Record que só ele tinha, não era? Teve porque teve um incêndio da Record, então, né? Boa Saudade e tal, tem um monte de coisa que só... Não é isso? Isso mesmo, teve um... Aquilo é material precioso, né?
Um deles virou um CD, que era o Fino da Bossa. Ele tinha, por exemplo, o Fino da Bossa, da Elis com o Jair, que virou um CD, faz já uns 20 anos isso. Mas tem sim, tem esses materiais que acabou E o que Boa só Saudade, por exemplo, Elisete Cardoso, para os programas da Elisete, acho que sim, né? Também, né? eu não sei te precisar aí agora esse, João, mas Sei. eu sei que tinha esse material que acabou, em parte, um pouco por causa desse incêndio também, né? Ó, eu estou vendo aqui a Ercília aqui nos comentários. Ela está dizendo que o Zusa foi para Guaxupé, a cidade que você queria lembrar, e que foi também para Porto Alegre, entrevistou 7 pessoas em Porto Alegre. O que mais, Ercília? Foi para inúmeras entrevistas, ele fez, enfim, diversos canais ou plataformas. Foi para os Estados Unidos também, né? Fez entrevistas lá em ocasião de uma viagem para o livro do João Gilberto. E você sabe, para lembrar de uma coisa sobre isso ainda, João, uma coisa que ele me ensinou também, isso é muito legal. Ele falou assim para mim: Júlio, a gente tem que parar de escrever uma hora e ouvir. Quando você escreve uma biografia, não fica só querendo pesquisar, entrevistar e escrever, que é o que a obsessão do jornalista, né? Pesquisa, entrevista e texto. Então, para tudo e ouve, cara. Pega o disco do Ney, pega o disco do João Gilberto e ouve, porque você precisa escrever com essa emoção, né? Você não pode perder de vista o cara que você está escrevendo. Então, quando ele me falou isso, ele me falou do Amoroso, o disco do João Gilberto. E eu citei isso em todas as últimas matérias que eu fiz sobre o Zusa, porque ele chorou falando do Amoroso. O Amoroso foi lançado em 76, 7. E desde lá, óbvio que ele ouviu inúmeras vezes, mas ele reouviu com tanta emoção para fazer a biografia do João agora, que ele chorou ouvindo e ele chorou falando sobre o Amoroso para mim, 2 vezes. As 2 vezes que ele falou dessa experiência, eu senti a voz embargando e ele ficando bem emocionado e falando para mim: ouve o Amoroso hoje, faz esse favor, ouça o Amoroso, para você ver os detalhes que tem ali, como é que ele pôde fazer aquilo, né? Então, é sensacional, porque assim, eu estava num pique aqui de escrever um dia atrás do outro, porque a editora está esperando e você tem que escrever. João Marcos, você sabe disso, às vezes a gente escreve matéria para o jornal, a gente precisa parar e ouvir mais. Às vezes não tem tempo, né, cara? Claro. É uma loucura, mas parar e ouvir, né? A frase do Zusa, né? Ele queria ensinar as pessoas a aprender a ouvir. Olha que coisa. Eu fiquei semanas pensando: o que é isso? Ensinar as pessoas a aprender a ouvir, né? Quer dizer, você tem que ser ensinado a aprender a ouvir. Quer dizer, cada música nova que você ouve, você aprende a ouvir de novo, né? A mesma música. Isso é uma experiência incrível e reveladora e que, mais uma vez, para mim, transforma até a abordagem de um personagem, né? Porque realmente a gente perde, se a gente não para tudo e ouve aquela pessoa sobre a qual estamos falando, escrevendo, nós, jornalistas, biógrafos, no caso, você perde a pessoa de vista e começa a tratá-la como se fosse o mesmo, fossem todas iguais, né? E não são. Elas estão ali por um motivo, e o motivo é a canção. O motivo Qual é a diferença de um biógrafo e de um jornalista, Júlio? De atitude. João, eu não sei se você tem alguma opinião formada para essa pergunta que você me fez e que eu nunca pensei sobre, mas eu acredito que a biografia é o exercício extremo do jornalismo. Meu Deus! É o que eu tinha pensado, exatamente. Porque eu colocaria, só rapidamente, nessas palestras que a gente é chamado eventualmente para falar com alunos, né? Eu colocaria certamente na grade curricular de jornalismo a matéria biografia, né? Você começa no primeiro ano, você tem um TCC para entregar em 4 anos, que é uma biografia de alguém. Eu juro para você que o profissional que passar por isso vai sair
um aprendizado incrível, porque a biografia é o exercício da entrevista, é o exercício da ética, é o exercício do texto, né? É o exercício da pesquisa, aprender a pesquisar e saber onde estão as coisas, né? As fontes dos jornais hoje, onde estão, né? Organização, né? De como não me perder no meio disso tudo, edição, tudo isso está dentro de uma biografia. E ética, né? Como é que você lida com o seu personagem? É aquele personagem que você não está fazendo um livro para ele, você está fazendo um livro sobre ele, né? Mas então, isso não invalida você partir de um pressuposto que é a paixão pelo seu objeto de estudo, né? Porque se você não tiver paixão, por exemplo, se você não tivesse uma paixão pela Elis Regina, você não ia ter escrever daquela maneira que você escreveu. Assim como as coisas que o Zuzá escreve, os livros dele, são gestos de paixão pelo objeto do estudo. Todo jornalista faz isso, né? Até inconscientemente, você parte de algo que você gosta muito, né? E você consegue fazer um trabalho melhor, você não acha? Eu acho, João. Agora, a paixão ela é perigosa. Ela é perigosa. Eu sei. Eu me apaixonei pela Elis durante o livro. Eu não era um apaixonado antes. Eu não era um apaixonado pelo Ney Matogrosso, né? Me apaixonei algumas vezes durante o livro. Mas você tem que tomar cuidado para não se tornar um defensor do seu né? Um defensor do seu biografado, erguer as bandeiras do seu biografado, né? Porque o leitor percebe que você quer ficar amigo do seu biografado. Isso aqui ele escreveu para ele gostar, né? Então, eu tenho muito cuidado com esse distanciamento que a gente aprende no jornalismo a fazer, né? E, por sinal, você falou de paixão, e eu coloquei, já há um mês eu tinha escrito isso, eu não coloco crítica, né? Eu não gosto de colocar trechos na biografia, eu gosto do texto mais limpo, um estilo de limpar e deixar o livro contar a história. Eu acho que muitas aspas vão sujando um pouco, quebrando um pouco a narrativa, mas eu achei uma crítica do Zuzá sobre o Ney Matogrosso, cara, publicada no Estadão, lá para 85, 86, que foi sobre um show que ele trouxe chamado Destino de Aventureiro. Eu tive que reproduzir, palavra por palavra, daquela crítica, e eu acho que é o único momento do livro que acontece isso, porque o Zuzá, ele consegue definir o Ney, tudo que eu estou tentando fazer no livro inteiro, de forma narrativa, contando a história, ele consegue definir naquela crítica, né? Então eu tive que abrir essa exceção e citar e nomear, claro, o crítico. Isso foi durante a escrita, há um mês e meio, porque ali tinha paixão com entendimento, né? Paixão com referência, paixão com contestação, paixão com reflexão. E ele acertava na mosca, cara. Isso eu realmente tive que ir contra a minha índole de não citar, não ficar reproduzindo críticas e colocar essa crítica que é realmente incrível. Legal. Ô, Bartô, me conta um pouquinho como é que era o Zuzá no dia a dia, vai? Ali na Henrique Monteiro, né? Na rua Henrique Monteiro. Isso, aqui na Henrique Monteiro. Como é que era o dia dele? Olha, o dia dele era muito metódico, assim, né? Tinha uma vida muito regrada, assim, e era muito dedicado ao trabalho, assim, né? Não tinha, seja aqui em São Paulo ou lá em Indaiatuba, onde tinha esse estúdio que eu falei das ações, onde ele escrevia, ele não tinha, por exemplo, dia de folga na semana, que já foi razão de briga internamente aqui em casa, porque todos os dias ele trabalhava, né? Agora, esse trabalho era em grande parte... Isso que o Júlio falou também me lembrou, né? De quando você está escrevendo, não para, escuta o que você está ouvindo, né? Eu lembro na época, por exemplo, que ele estava fazendo Copacabana. Nossa, como se ouvia samba-canção aqui, assim, era direto. Era a casa do samba-canção em São Paulo, era Henrique Monteiro aqui, cara. Não era possível, assim, de bem, sabe? Então, esse elemento da paixão era muito presente. Quer dizer, por mais que ele fosse metódico nesse sentido, por mais que ele fosse muito...
essa rotina de sentar e escrever todo dia. Quando se tratava de ouvir música também profissionalmente, nunca perdia o sabor. Aliás, isso era uma coisa que ele fala que ele aprendeu com o Ray Brown, né? Que ele fala uma das lições do Ray Brown, quando ele falou de como tocar, que eles estavam tocando no trio na escola lá em Tanglewood, que minha mãe colocou aí, foram só 2 meses, João, o período, né? E ele não estava achando lá no momento no trio, e o Ray Brown teria dito para ele: mas Zusa, você não está se divertindo, né? E aí o Zusa um pouco tem esse lado, né, que não pode ser esquecido, sem esquecer esse distanciamento que o Júlio fala, né, que pode ser um perigo da paixão, né, que eu acho que ele equilibrava justamente com esse lado metódico, regrado dele. E enfim, também quando você tem que falar, você tem que falar. Por exemplo, a contenda lá que ele trata na era dos festivais, uma parábola lá da banda e do Disparada. Quer dizer, é claro que o compositor é o Chico Buarque, né? Não precisa falar, não precisa enumerar a qualidade da maravilha da obra desse cara. Agora, se você pega a banda e Disparada, era muito claro. Não, a Disparada é muito mais canção do que a banda. E isso é uma coisa que tem que ser colocado claramente. Né? Então, esse distanciamento, eu acho que é importante que o Júlio fala. E a banda é uma música muito menor, né, na produção do Chico. Muito menor na produção do Chico, exatamente. Né? Agora, a própria produção do Chico é uma música claramente secundária, uma canção. Enquanto que a Disparada é essa, e o Para Não Dizer Que Não Falei de Flores. As duas do Vandré imortais, né? Atemporais. Né? Agora, isso que o Júlio falou da biografia, eu acho curioso, assim, porque vocês estavam falando, eu estava tentando lembrar dos livros do Zusa. É claro que ele traz muitos episódios biográficos em alguns momentos, né? Mas eu não me lembro dele ter um livro que seja o livro inteiro uma biografia. E o que chama atenção nesse do João Gilberto, além dele estar... sei lá, eu lembro do Roda Viva que ele participou, não lembro qual dos entrevistadores que falou... A conversa estava indo para um outro rumo, só que daí o entrevistador pegou e tirou, e a queima-roupa mandou uma pergunta, assim, que é uma dessas perguntas a se fazer nessa ocasião, mas ele não estava vindo num contexto. Ele virou e falou: Zusa, quem é o maior cantor do Brasil? E o Zusa virou, mas não, foi o tempo de girar a cadeira do Roda Viva. João Gilberto. Saiu natural. Então, acho que ele tinha a intenção de que era a biografia que ele ia fazer. Ele tinha um medo muito grande de não conseguir terminar o livro. Quer dizer, tinha essa autopercepção de finitude do Zusa. E recentemente, quando falo recentemente, a semana passada, minha mãe e minha irmã, no computador dele, tentando resgatar alguma coisa. Nossa, mas e o arquivo dos agradecimentos? Isso é uma coisa que falta, porque o texto ele já veio, a revisão, e acharam o arquivo. O arquivo foi terminado, quer dizer, dado como fim, ele falou para minha mãe, pela data eles resgataram, foi no último dia de vida dele. Então, era muito a sensação de, olha, aqui está a biografia do maior cantor do Brasil, sabe? Então, essa vida que era, de fato, né, essa briga que eu discuti com ele. Eu falei, você precisa parar uma vez por semana, pelo menos. É uma questão de saúde. Né? A gente foi meio tenso, tal. Ele não conseguia, porque a vida dele era fazer isso. E quando ele chega nessa biografia, ele se despede de nós. Né? Agora, você e Ercília leram o livro? Eu não. O que ele fazia com frequência quando eu chegava para almoçar, que até antes da pandemia, pelo menos, né? Estava bem cuidadoso com a pandemia, ele me chamava para ler trechos. Olha, eu concluí o parágrafo tal. Isso ele fez em todos os livros, né? Trechos pequenos. Minha mãe leu tudo, que ela que fez a revisão. A primeira revisão passa toda por ela. Então, ela leu o livro inteiro. Eu ainda estou esperando para ver no lançamento. Tá bom. Puxa vida. Olha, eu acho que a gente... Foi tão gostoso conversar sobre o Zusa, porque vocês viram que a gente acaba conversando sobre tudo, né, cara? Sobre Ray Brown, Ella Fitzgerald, Monk, a banda, né, Vandré, Ayrton Montarroios, né? Ou seja, a gente conseguiu, de uma maneira afetiva e solta, né, dar um quadro aproximado dos interesses e das paixões do Zusa, né? Porque ele era um cara de muitas paixões, né? Ele transformava essas paixões em trabalho
importante e que foi mudando a face da música no Brasil, né? Sem dúvida. Não tenho nenhuma dúvida disso. João, Oi, fala. Cília falando. O entrevistador do Roda Viva foi Humberto Werneck. E ela faz as revisões de todos os livros do Zusa, viu? Todos os livros, a Cília fez a revisão. Então a Cília precisa contar para a gente as coisas do livro do João Gilberto, pô, agora. Eu estou louco para saber. Fazer uma material. Ela está aí? Oi, Cília, conta um pouquinho para a gente. Enquanto ela vem, eu acho interessante falar também. Isso é tão gostoso, que a gente acaba... Ele tinha, como é normal em algumas pessoas que têm uma relação muito forte com uma linguagem artística, claro que não no mesmo nível de profundidade, mas mais como uma criança fascinada, esse fascínio por outras linguagens. Assim. Então, era normal ele voltar de ver um belo filme e ficar tomado por aquilo. Era normal. Eu lembro, por exemplo, da exposição do Egon Schiele, que ele viu numa viagem com a minha mãe recente, de me trazer o catálogo. E quando ele me deu o catálogo, estava eu e minha namorada, ele abriu o catálogo e ficava falando fervorosamente dos desenhos do Chile, ou um artista contemporâneo que ele gosta muito, Irã do Espírito Santo, quando ele fala, isso aqui é dele, nossa, mas como o cara é bom, assim, sabe? Claro que com outro grau, né? Ele não estava, vamos dizer, nos seus elementos, mas essa aproximação aberta para aquilo existia também, sabe? Em outras linguagens, assim. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, mas a gente está te esperando aqui para você falar. Cadê a Cília para contar alguma coisa do livro? Ela disse que não vem... Não, ela falou. Ela falou. Tá bom, Cília. Ela se ainda, como se imaginar, tá difícil para ela. Um monte de mensagem. Não, tudo bem. Bom, eu quero agradecer. Fala. Só rapidinho, João. Uma coisa que eu lembrei também, quando a gente foi fazer aquele programa Canal Livre da Bandeirantes, a Band convidou eu e o Zusa, né? Era um assunto, acho que relacionado com Elis. E lá, a Ercília chegando. E lá o Zusa tirou, no final do programa, ele antes que acabasse, como agora eu estou fazendo, ele tirou do paletó, você lembra, né, Ercília? Tirou do paletó uma lista de cantoras novas e abriu e falou, eu queria dizer que essas cantoras são pessoas para a gente ficar de olho e vocês prestem atenção. E leu uns 8, 9 nomes que ninguém conhecia. Eu conheci alguns, outros eu fui conhecer depois, e que até hoje essas cantoras, Ercília, elas têm um orgulho, né? Porque o Zusa citou o nome delas naquele programa, assim, num ato de... Olha, ele passou lá por 58, 57 nos Estados Unidos, mas ele também está olhando para frente e estava olhando para o novo. Né? Verdade. Na live que a gente fez em julho, Cília, você lembra bem? A gente conversou muito que a certa altura que ele disse o seguinte, não, eu estou interessado, ok, o passado é legal e tal, mas eu estou interessado agora, no que vai rolar agora. Estou querendo sacar o novo que está por aqui, né? É isso que eu quero, né? Isso mesmo. Mas, Cília, conta um pouco mais do livro do... Totalmente voltado para o novo, sem dúvida nenhuma. E quando ele fez essa lista que o Júlio falou agora, foi no Canal Livre, né? Se eu não me engano. Foi. Eu tenho essa lista até hoje. E quase todos os cantores e cantoras que foram mencionados por ele me escreveram depois agradecendo. Meu Deus, eu estava na lista do Zusa, a Joana do Mar. Olha, que beleza. Que legal, que legal. Que maravilha. Maravilhoso. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Cecília, Olha do livro. Não vou. Conta. Nada. Já estou anotando para quando vai ser lançado? Eu quero saber. No começo do ano que vem. Eu imagino que fevereiro, final de fevereiro, mais ou menos. Deve ser. Tá. E agora o livro está maravilhoso. Eu sou absolutamente suspeita para falar isso, mas o livro está maravilhoso mesmo. Eu faço as revisões, né? Então a gente escreve, manda para mim, eu faço a revisão naquele programa de aceita, rejeita. Aí a gente senta à noite, com um copinho de vinho do lado, aceita, rejeita, acabou. E assim foi feito até o último capítulo. E a última revisão total que nós fizemos foi na quarta-feira,
à noite, a checagem da revisão, né? E ele morreu de sábado para domingo. Então, ele morreu feliz porque ele tinha medo de não conseguir o pedaço do livro. Uma das coisas mais lindas que eu li, mensagens, foi da Lilian Schwartz, que escreveu. Ela escreveu linda. Hã? Eu queria ler, já me falaram mesmo. Ela escreveu tão bonito, ela falou: ele morreu dormindo como merecem os justos. É uma que coisa linda. É. Justo, ele era um justo, um cara justo. Né? A gente está tentando definir há mais de uma hora, e talvez a palavra seja justo, sabe? Um cara que era justo com as coisas que ele via, né? Com o novo, né? Essa coisa do novo sempre me fascina. Eu quero perseguir isso, né? Ele perseguiu de uma maneira muito mais ampla e decisiva, e, enfim, alguém que modificou. Um grande beijo para você, Cília. A gente está realmente emocionado com esse tributo. Muito obrigada a vocês e todo mundo que está nos vendo. Muito obrigada. E como eu sou corintiano, estamos juntos, como diz o pessoal dos Gaviões. Estamos juntos para sempre, né? Para sempre. Júlio, quero te agradecer demais, querido, tá? Obrigado você, João. Obrigado, Bartô. Da mesma maneira, cara, muito bom conversar com vocês sobre uma pessoa que a gente, enfim, aprendeu a amar ao longo de tantos anos, né? No meu caso, 50 anos, cara. Eu quero fazer uma prática que eu aprendi com o Zusa. Dizer para você, João Marcos, que é um cara importantíssimo na formação de uma geração de jornalistas. Você sabe quem me falava de você? Eu não era jornalista ainda, tá? Não sei se eu estou revelando alguma coisa que eu não deveria, mas eu ia ao dentista, Bartô, e o meu dentista, ele só lia no caderno de cultura as matérias de João Marcos, e ele ficava comentando as matérias que o João escreveu, enfim, anos lá atrás. E, cara, o meu dentista me alertou que tinha um puta cara no jornal escrevendo, que era o João. Então, eu comecei a ler e falei, como que esse cara consegue falar uma coisa tão densa, tão complexa quanto a música que a gente imagina ser a música erudita, a música clássica, e levar o leitor até o final do texto, abrindo aquele texto que seria fechadinho para uma classe específica de leitores, fazendo com que qualquer um consiga ler e se interessar. Eu queria, então, dizer isso aqui para você, João Marcos, que é um grande cara também de jornalismo, e agradecer você está dizendo que eu fico sem palavras, porque é o que eu persegui sempre na minha vida. Eu não queria escrever para 1000 pessoas que vão ao concerto, né? Eu queria escrever para quem não foi e fica com vontade de ouvir aquela música, né? Não, João, ler aquilo, cara, é assim, você lia uma matéria sua não para saber do concerto, você lia para saber o que aquele concerto trouxe para a vida, né? A partir de um concerto, você analisava, você consegue fazer isso. Eu acho incrível. E, poxa, desculpa, parece uma babação entre amigos, mas nem nos falamos tanto assim. E eu queria te agradecer. Teve um período que a gente falou, né? Teve um período que a gente falou bastante. Não, a gente falou mais que eu editava o caderno e você que era um grande colaborador. Ali foram as coisas mais malucas que eu fiz com você lá, né? Que bom. Aquela música no Iraque, os caras lá, entrevistei os caras. Maravilhoso. O cara dando aula de música para os iraquianos, tendo aula com os iraquianos. Não, cara. E eu quero só dizer para o Bartô e para a Ercília, em nome também do Bartô, que, assim, cara, enquanto o Zusa está muito vivo, sabe? Ele estará sempre muito, muito vivo. Sempre estará em vivo. Sabe? E nós que privamos da amizade dele, e profissionalmente também, mas, sobretudo, para qualquer brasileiro interessado em conhecer bem a música brasileira, sabe? Qualquer. Então, assim, não existe alguém que queira conhecer a música brasileira que não tem que passar pelos livros do Zusa, tem que passar pelos artigos do Zusa, né? Sabe?
Muito obrigado. Uma vez me chamou para conversar, a última coisa que eu vou dizer. Ele me chamou para conversar uma vez e falou: Marcão, é o seguinte, você precisa escrever um livro, cara. Você precisa escrever um livro que muda o teu status. Você precisa escrever um livro. Eu falei: o Zusa, eu preciso ganhar o pão. Eu não tenho como parar um ano ou dois. Sabe, tem as boquinhas lá em casa, os filhos, para sustentar, não tem como. Eu tenho que fazer o que eu faço. Ele falou: faz uma reunião de artigos e publica o livro, porque você tem que publicar um livro. Foi ele, por causa dele, que eu publiquei meu primeiro livro, que foi No Calor da Hora. E acabou sendo finalista do Jabuti, imagina. Que legal. Eu perdi para o Zuenir Ventura. Eu fiquei lisonjeado de perder para o Zuenir, né, pô? E aquele primeiro livro foi o meu trabalho todo na Folha, né? Que era um trabalho em cima da música nova, política, de resistência à ditadura e tal, etc. Né? Foi graças ao Zusa. Né? Ele tinha essa generosidade. Né? A gente sempre conversava sobre as matérias que eu fazia e tudo, mas ele fez questão de: vamos tomar um café, vem tomar um café comigo. Fui tomar um café e ele falou: seguinte, você precisa mudar o teu status, você precisa publicar um livro. Devo a ele, cara. Devo a ele. Muito bom. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, muito obrigado a vocês. A Ercília, um grande beijo. E vamos esperar o livro do João Gilberto com extrema curiosidade. E eu vou querer escrever sobre. Eu escrevi sobre a biografia do Rui Castro, eu vou escrever também sobre essa. Maravilha. Tá bom? Obrigado a vocês dois pelos artigos que vocês fizeram quando do falecimento do Zusa para a gente da família aqui. Ler artigos de vocês dois foram de fato muito tocantes, assim, deu a dimensão para a gente do reconhecimento de como foi surpreendente para a gente, na verdade, a repercussão que teve. Então, agradeço a toda a imprensa através de vocês dois que fizeram lindos textos dignos do trabalho que ele fez mesmo enquanto esteve aqui com a gente. Maravilha. Legal, Bartô. Eu que agradeço. Viva a música e nossa paixão pela música, né? Viva a música. Isso aí. Abração. Abração para vocês. Tchau, tchau.